Graça e paz, família! Estamos de volta e agora com um tema interessantíssimo. E, meu amado, antes disso eu quero agradecer você que está na sintonia do canal. Às vezes eu recebo mensagem falando, eu sempre assisto os seus vídeos. Meu muito obrigado, todo o meu coração. Que Deus possa te retribuir por isso. Eu fico imensamente grato. Grato a Deus e grato a você, tá bom? Muito obrigado mesmo. Queridos, o tema é geração em Mateus 24:34. Não é o que as ditas igrejas dizem ser. E eu vou mostrar o motivo que eu coloquei esse tema. O motivo é isso aí, ó. Um comentário. Teve uma pessoa que comentou no vídeo dizendo assim: geração pode ser raça, nação, país dos judeus. Tá entendendo? Geração pode ser raça, nação, país dos judeus. Muito bem. Quem coloca essas ideologias na cabeça das pessoas são as ditas igrejas. E colocam em um contexto para tentar tirar a veracidade de Mateus 24:34. A gente fala Mateus 24:34, mas Lucas capítulo 21:32 também está em Marcos 13. Beleza. Porém, meu querido, sempre eu falo aqui no canal que uma palavra ou uma frase da Bíblia é a própria Bíblia que se explica. Existem palavras que são polissêmicas. Por exemplo, túmulo, né? Sepultura, por exemplo. Sepultura é uma das palavras que muitas pessoas se enrolam nela. Quando lê a palavra sepultura, já pensa logo lá no cemitério, e nem sempre é assim, eu já mostrei. Mas o que vai mostrar que é ou não é a Bíblia. E não o professor me mencionou. Não, meu querido. Não o franciscano, o mandingoso franciscado que vai me dizer, não. É a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Quando eu pego uma palavra que é polissêmica, né, como a palavra alma também, toda vez que aparecer a palavra alma, é o contexto, é o texto e o contexto que vai me dizer o que a Bíblia está dizendo. Porque a alma tem vários sentidos. Tem vários... Por exemplo, hoje, no nosso contexto de hoje, se eu falar assim, a propaganda é a alma do negócio. Tá entendendo? Assim como nos dias de hoje tem essas colocações, na Bíblia também tem essas colocações. Então, só que Bíblia é a Bíblia que explica a própria Bíblia. A palavra geração pode ser raça, nação, país dos judeus. Em outros contextos até que pode, mas em Mateus 24:34 não, porque a Bíblia diz que não. Eu não vou falar nos termos do original, porque eu já falei com você que o meu canal só trabalha dentro da simplicidade. Uma vez ou outra é necessário colocar lá no original, porque o próprio original já vai explicar a questão de gênia, né? Porque se fosse isso que esse rapaz estava, ou essa pessoa, melhor dizendo, está dizendo, era genos, tá? Mas em Mateus 24:34 é gênia. Se for falar brasileirado, mineralizado, opa, de Minas Gerais, mineiro de Minas Gerais, gênia e genos. Então é genos, é gênia em Mateus 24:34. Que está ali para contemporâneos e não essa questão. Mas eu vou mostrar para você de uma maneira simples. Como que resolve isso de uma maneira simples, meu irmão? É muito simples. Então, nós vamos para Mateus 24, mostrando como que a gente resolve isso de maneira simples, tá? Maneira simples. Vamos lá. Mateus 24:34, foca só no versículo 34, o 33 também está destacado, mas olha o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu vou até tirar aqui o 33 aqui um pouquinho, só para você focar no 34. Ó, vamos lá então. Vamos praticar a exegese, né? Eu não gosto de usar essas palavras, como eu digo mais uma vez no meu canal, só pega as coisas simples. Mas quando eu uso só no sentido assim para mostrar que o sistema religioso gosta de usar essas coisas, mas eu simplifico, né?
na mesma hora. Por exemplo, arrancar para fora do versículo as verdades, tá? É isso. Vamos lá. Que aqui a gente fala bem simples, bem brasileirado, bem mineralizado, de mineiro de Minas Gerais, da roça, nós vai, nós vem, nós foi, e por aí vai. Olha só. Em verdade vos digo. Para começar aqui, Jesus está conversando com alguém, não tá? Em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Então você vai no versículo 3, vai ver que Jesus está falando isso para os discípulos. Que não passará esta. A palavra esta, você já sabe que é um pronome demonstrativo revelando algo presente e não algo distante. Esta geração, que aqui é gênia, para contemporâneo, e não genos para raça e etc. que esse irmão falou aqui. Mas tudo bem, não quero usar isso aqui não. Sem que todas essas coisas aconteçam. Sem que todas. Existe o sistema, uma parte do sistema religioso que divide Mateus 24. Só que o versículo está dizendo que todas aquelas coisas aconteceriam naquela geração. Todas, né? Dividiram. É todas, meu querido. Todas aquelas coisas. Beleza. E agora, o que vai validar a minha afirmativa que geração é para... Aqui em geração Mateus 24, 34 é para contemporâneos, para as pessoas vivas da época de Jesus, para aquele período de tempo, e não após aquilo. Então o que vai validar é a Bíblia. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para mim não esquecer do versículo 33. Então vamos ver o contexto imediato. Primeiro nós vemos o próprio versículo dentro do próprio versículo, agora vamos para o contexto. Primeiro, nós vamos pegar aqui o versículo 3 de Mateus 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pronto. A pergunta foi feita dos discípulos para o Jesus. Para Jesus. Pegou isso aí? Pronto, agora vou validar para você Mateus 24, 34 e mostrar que a Bíblia NTLH foi perfeita na sua tradução, e eu mostro assim, e já vou para o encerramento assim que eu mostrar. Vamos agora então ao versículo 4, começando assim a resposta. Deixa eu ir tirando lá para você focar, ó. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, era para ninguém me enganar ou enganar os discípulos. Então já começa a validar o versículo 34, mostrando que iria acontecer, alguém iria tentar enganar no tempo dos discípulos, daquela geração, dos contemporâneos de Jesus. Viu como que é simples. Versículo 6 fala assim, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirando alguns versículos para você focar só no que está destacado. Agora, versículo 6, ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos prestar atenção. Versículo 6, a primeira parte. E ouvireis. Ouvireis. Quem é? Para mim ouvir ou os discípulos? É os discípulos. Não vos assusteis. Quem não era para assustar? Eu ou os discípulos? Os discípulos. Então, o versículo 6 está mostrando, mais uma vez, validando Mateus 24, 34, na interpretação da graça, que era para aquela geração, para aqueles contemporâneos no tempo de Jesus. Beleza? Vamos agora, não vai dar para pegar todos os pontos, mas vamos pro versículo 9, ó. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vamos lá, versículo 9. Então vos hão de entregar quem? Eu ou Pedro, Tiago, João e os outros 9? Aconteceu isso ou não aconteceu? Será que você não leu Atos? Será que você não conhece Atos para frente, o que aconteceu com eles? Então vamos lá. Para serdes
atormentados. Matar-vos-ão, matar-vos-ão. Está falando com quem? Com os discípulos. Validando Mateus 24:34. Olha só, não precisa de eu ir para o original. Gênia, geração gênia, não é genos, não é rabel, porque os professores falam assim para enganar as pessoas. Ó, lá no original da lapada tá escrito assim: aí engana as pessoas. Vai tomar banho num tempo de frio, meu querido. Um banho assim, bem gelado para ver se a mandinga sai, tá? Então, matar-vos-ão, falando com eles. Sereis odiados de todas as gente. Sereis quem? Eles, por causa do meu nome. Então, vamos aqui, então, validando o versículo 34. Agora o versículo 14, que eu não posso deixar aqui de jeito nenhum, né? Ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Eu não vou colocar lá, mas eu já coloquei 1 milhão de vezes. Passa-se aproximadamente 20 e tantos anos. Você lê Romanos, capítulo 10, versículo 18. O evangelho foi pregado em todo mundo. Colossenses 1:23, o evangelho foi pregado em todo mundo. E por isso que o fim veio no ano 70. Então, versículo 14 valida o versículo 34. Que Jesus falou assim, ó, não vai ser o fim ainda lá em cima, quando começar a surgir essas coisas. Mas quando o evangelho for pregado em todo mundo, vai vir um fim. Ou seja, aí você vê Romanos 10:18, Colossenses 1:23 e tantos outros versículos, prova que dentro daquela geração o evangelho foi pregado a todo mundo. Então valida, meu irmão. E é uma grande criptografia contra o sistema religioso. Valida perfeitamente, sem precisar do grego, sem precisar do hebraico, aramaico, franciscaico, curumaicos, franciscairos e os retetés e o mandiqués. Sem precisar disso. Então, beleza, validou. Aí olha o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, quem entenda, ó. Quando, pois, virdes, Jesus está falando que os discípulos iriam ver. Os discípulos iriam ver, eles iriam ver. Ou seja, provando que Mateus 24:34 está falando dos contemporâneos da época de Jesus, da época dos discípulos, falando do primeiro século. Olha só que coisa top, né? Aí você vem... Eu tô correndo aqui por causa do tempo. Ao versículo 33, ó. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha, meu irmão, pelo amor de Deus, olha o que Jesus falou. Igualmente, quando virdes, conversando com os discípulos, quando vir de todas essas coisas, ou seja, eles queriam ver todas, não é a metade, não. Não, os discípulos iam ver a destruição do templo, a destruição do templo. Agora a vinda de não. Para com isso, meu querido. Para. O sistema religioso é falido porque não respeitam a Bíblia, as Escrituras. Olha só, Jesus falou para ele, quando vir de todas, eles queriam ver, tem nada a ver comigo. Aí vem o versículo 34 e coloca o checkmate, criptografia e pronto, acabou. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Pronto! Aí eu vou te mostrar aqui, que falei que ia finalizar com a NTLH, como ela foi perfeita, porque quem valida uma tradução é a própria Bíblia, tá? Não tem nada a ver de eu me simpatizo com ela. Eu não simpatizo com nada, eu simpatizo com aquilo que está dentro de um contexto, dentro da Bíblia, explicando a própria Bíblia. E ela foi perfeita aqui, ó. Mateus 24:34, ó. Eu afirmo a vocês quem? Os discípulos. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. Que cacetada, hein, professor da escola dominical? Em teólogo, você estudou tanto para enganar, para roubar, matar e destruir. Para que esses teólogos estudaram? Para roubar, matar, destruir. Para que essas ditas igrejas constroem lindos templos luxuosos para receber as pessoas confortavelmente? Para roubar, matar e destruir. E qual é a prova? Esse vídeo. Esse vídeo já é a prova. Esse vídeo já é a prova, que eles não aceitam essa verdade. Quem não aceita essa verdade prega a mentira, e a mentira rouba, mata e destrói a pessoa. Aí, ó, NTLH foi perfeita. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos, ou seja, naquela geração. Aquilo é geração.
aquela geração, naquele momento, para aquele povo, para os discípulos, para a geração de Jesus. E aconteceu até no ano 70. Fim. E foram felizes para sempre. Fim. Acabou. Tá bom assim, professor da Escola Dominical? Um forte abraço, até o próximo vídeo e muito obrigado. Fui!